Na sessão desta manhã da Câmara dos Deputados, diversos parlamentares mencionaram a live do presidente Jair Bolsonaro, que apresentou provas de que houve invasão aos sistemas do TSE. O presidente apresentou um relatório do próprio TSE, onde se admite que um hacker teve acesso aos principais sistemas da Justiça Eleitoral ao longo de meses. O deputado Carlos Jordi apontou: querem que acreditemos que o sistema é seguro, ainda que tenha havido uma invasão e que tenham apagado as provas de uma invasão. O deputado criticou ainda a inclusão do presidente Jair Bolsonaro em um inquérito no STF e disse: é o poste mijando no cachorro. O deputado General Girão apontou que, além de não ter investigado apropriadamente a invasão, o TSE negou publicamente os fatos de que tinha conhecimento. O deputado disse: negar isso para a população brasileira, fazer vídeos com dinheiro público para difamar o presidente, isso é para impeachment. General Girão disse a ministros do STF: vocês nos envergonham, vocês estão contra a democracia brasileira. O deputado Ottoni de Paula afirmou: estamos diante de um dos maiores escândalos da República. Ottoni de Paula questionou: será que esta casa vai se curvar a esse escândalo? Será que esta casa não vai ter coragem de abrir a CPI do TSE? O deputado Coronel Tadeu lembrou que os pedidos por eleições limpas e transparentes refletem o desejo da população. O deputado disse: estamos falando para corrigir um processo do qual eu desconfio, do qual a população brasileira desconfia. Assista. Ontem nós assistimos, através da entrevista que o presidente Jair Bolsonaro e o deputado Felipe Barros deram ao Pingo nos Is da Jovem Pan, uma demonstração inequívoca de que o nosso sistema eleitoral do TSE, ele não é tão intransponível assim como dizia Barroso. Ele não é tão selado, velado como diz Barroso. Aliás, velado somente para eles, para que tenhamos acesso à contagem pública, à contagem de que deveria ser feita dos votos após a eleição. Demonstraram que em 2018, tanto antes, durante e depois das eleições, um hacker invadiu o sistema eleitoral, teve acesso aos códigos-fontes, conseguiu senhas de ministros e técnicos do TSE, e isso não sou eu que estou falando, não é o presidente que está falando, é o inquérito policial da Polícia Federal, demonstrando essa invasão e que o TSE se calou diante disso, não veio a público para falar sobre isso. E após a invasão, quando o inquérito policial solicitou mais informações, o TSE disse que a empresa terceirizada que guarda o arquivo log, que fica ali todos os registros de movimentações, de pessoas adentrando no sistema, tendo acesso a códigos-fontes, disse que a empresa simplesmente excluiu o arquivo log, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E querem que acreditemos que o sistema é seguro, ainda que tenha tido uma invasão e que tenham apagado todas as provas de uma invasão. E aí o que o ministro Barroso e demais ministros também do STF fazem? Inclui o presidente Bolsonaro em inquéritos inconstitucionais, porque ministro, magistrados, órgãos jurisdicionais, tribunais não instaram inquéritos de ofício. Incluem o presidente Bolsonaro num inquérito de fake news. Vejam bem, os ministros do STF tornaram elegível um corrupto condenado por corrupção ativa, passiva, lavagem de capitais, ocultação de patrimônio, alegando um erro processual, e agora querem tornar inelegível, para concluir, um presidente honesto por querer transformar o nosso sistema eleitoral mais seguro e aprimorado.
é o poste mijando no cachorro. Ministros do STF, vocês não foram eleitos pelo povo. Vocês não são um poder. A Constituição diz que todo poder emana do povo, que é representado por seus representantes eleitos, que o exerce por seus representantes eleitos. Senhor presidente, gostaria inicialmente de pedir que minhas palavras fossem divulgadas na Voz do Brasil, tá certo? Eu queria dizer para vocês inicialmente que, como já falou o deputado Antônio de Paula, o grande escândalo das eleições do Brasil foi anunciado ontem por um documento oficial do Tribunal Superior Eleitoral, informando que na eleição de 2018, e vejam só, nós só tivemos acesso a um documento oficial do Tribunal Superior Eleitoral, informando que em alguns estados do Nordeste, especialmente no meu Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, aconteceram sim suspeitas de fraude nas urnas eletrônicas. Senhor presidente, meus caros colegas, população brasileira, que história é essa? Que absurdo é esse? Que prevaricação é esta? Eu isento de culpa os ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, porque, com certeza, ao chegarem a apoiar o atual presidente, que lamento muito, comprou e sabia disso daí, tomou conhecimento desse problema todo, eles foram arrolados como testemunhas de uma segurança das urnas eletrônicas que o mundo todo sabe que não tem. Agora, negar isso daí para a população brasileira, fazer vídeos com dinheiro público em idiomas estrangeiros até, procurando difamar o nome do Brasil, difamar o nosso presidente da República, isso é um absurdo. Isso merece impeachment. Isso é o caso de impeachment. Eu queria que os senadores agora se movimentassem para pedir e exigirem o impeachment do ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral e dos outros ministros do Supremo que também endossaram. O ministro Alexandre de Moraes endossou também. Vocês têm que ser impedidos de continuar na função. Isso é uma vergonha. É uma vergonha para o país. Vocês nos envergonham. Vocês estão contra a verdadeira democracia brasileira. Gostaria, senhor presidente, também de pedir que, encarecidamente, o Brasil não pode mais andar olhando para trás. O Estado não pode ser empregador, o Estado tem que ser coordenador, controlador, regulador. Os Correios precisam, sim, ser privatizados para terem mais agilidade, terem mais confiabilidade no mercado nacional e internacional. É isso que o Brasil quer também. Vamos esquecer o corporativismo dos servidores, eles serão aproveitados na nova empresa, mas não podemos continuar desse jeito. Senhor presidente, termino esse meu pronunciamento dizendo: eu estou envergonhado, o Brasil está envergonhado e lamento muito que abrir investigação, abuso de autoridade do Tribunal Superior Eleitoral ao abrir investigações em cima do presidente Bolsonaro. Não podemos continuar com essa patifaria. Isso é patifaria que estão fazendo com o nosso país e com o nosso... Senhor presidente, senhores deputados, povo do meu Brasil, as revelações feitas ontem ao programa Pingo nos Is pelo presidente da República e pelo deputado Felipe Barros, relator da PEC 135, foram estarrecedoras. Nós estamos, sem dúvida nenhuma, assistindo um dos maiores escândalos da República. O conhecido pai das urnas, o bambambam do TSE, pediu a sua demissão espontaneamente, justamente quando o presidente Bolsonaro começou a falar sobre o voto impresso auditável. Mas, estranhamente ainda, é o fato de que ele pede demissão como bambambam, o chefe do TSE, e agora se torna assessor especial do ministro Barroso. Ele, o pai das urnas, confessa que em 2018 houve sim invasão ao sistema do TSE. Mas quando a Polícia Federal pede as provas, ele diz que não as tem, porque foram apagadas. Povo do meu Brasil,
Será que esta casa vai se curvar a esse escândalo, a esta manobra vista a olhos nus? Sim! Será que esta casa não vai ter coragem de abrir a CPI do TSE? Visto que já há fato determinado. O que nós queremos mais? Temos um ministro presidindo o TSE que entra nesta casa e se reúne em cafés, em almoços, com lideranças de partido para não ter o voto impresso auditável. E a minha pergunta é: que direito tem Barroso de interferir na soberania desta casa? Quais os interesses há para que não haja mais transparência na democracia brasileira? Por que? Respondam ao Brasil. Por que? Só mais 30. Por que os senhores que ontem aprovavam o voto impresso, hoje já não aprovam? Expliquem isto ao Brasil. Senhor presidente, nós precisamos abrir a CPI do voto impresso ou a CPI do TSE. Urgente. O Brasil quer saber a verdade. Os meios de comunicação da casa. Senhores, o presidente Bolsonaro ontem, em sua live, junto com o deputado Felipe Barros, mostrou evidências, indícios de que há sérios problemas na urna eletrônica. Nós não estamos aqui falando para tumultuar, nós estamos aqui falando para corrigir um processo do qual eu desconfio, do qual a população brasileira desconfia. É muito importante que o TSE não seja negligente com esse fato, que é relevante, é importante, é de extrema necessidade darmos transparência às urnas eletrônicas. Vamos fazer como o jogo do bicho, que imprime o seu comprovante cada vez que você vai. Olha que eu estou falando de algo extremamente ilegal e que acontece em todos os cantos de nosso país. E por que é que a urna eletrônica não pode ter um simples papelzinho ao seu lado, mostrando o voto que você depositou na urna eletrônica, e você vai lá e coloca aquele papel ao lado, para, se possível ou, se necessário, se abra aquela urna e conte os votos em papel? Está muito estranho para mim, senhor presidente. Está muito estranho quando a gente quer dar mais transparência. Não para um lado, é para todo mundo. É para a população brasileira, para os políticos, para os candidatos, para os partidos. E há pessoas remando contra. Pessoas que possivelmente estejam com outros interesses nessas eleições. E nós temos dinheiro para isso. Afinal de contas, não foi nessa casa que nós aprovamos, claro que não com o meu aceite, mas nós aprovamos 5,6 bilhões de reais para se gastar na campanha eleitoral? Então que se destine uma parte desses recursos para aquilo que a população está pedindo. A urna eletrônica, o voto impresso, o voto auditável, a possibilidade de nós acreditarmos que esse processo é limpo, é correto e é justo. Presidente, mais uma vez eu reforço para que esse pronunciamento seja veiculado nos meios de comunicação da nossa querida Câmara dos Deputados. Obrigado e um bom dia para todos.